Olá, eu sou a Noelle Gomes, sou terapeuta holística, coaching, facilitadora de autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos ao podcast Lumier. Bom dia. Hoje eu escolhi como tema partilhar com vocês algo que para mim é extremamente fundamental. É onde todo o meu trabalho é baseado. Hoje eu resolvi partilhar aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo e que eu me aprofundo, que é o estudo do Eneagrama. Eu tenho recebido várias perguntas sobre, porque o Eneagrama, eu dou esse curso, na verdade, em 3 etapas. Uma etapa que é básica, que é falando sobre o que é, como desenvolve e tendo um questionário para que a gente encontre o ego de cada um. Quando eu falo de ego, eu estou falando de personalidade e eu vou explicar sobre isso. Depois a gente tem uma segunda etapa, que é um mergulho mais profundo no ego de cada um, então são 9 egos. E a terceira etapa, que é a etapa terapêutica, que é o que eu chamo de etapa de cura. Mas cura não no sentido de eliminar algo, mas cura no sentido de equilíbrio, porque para mim a cura ela está no equilíbrio, das coisas. Então hoje eu resolvi falar sobre isso. Como eu disse na nossa live de quinta, eu vou falar sobre o tema e depois vocês podem mandar todas as perguntas que eu respondo, se tiver, e no final eu deixo às vezes uma atividade, alguma coisa. Então eu quero começar agora já agradecendo a atividade de terça-feira passada. Muita gente me mandou no direct do Instagram o que estava fazendo, que foi a semana do autocuidado, da gratidão. Então eu quero muito agradecer quem fez, agradecer porque conseguiu cuidar de si mesmo, com pequenos rituais. Eu acho isso muito interessante. Então eu quero começar agradecendo sobre isso. E também para quem se inscreveu no podcast, você pode fazer sua inscrição, deixar seu e-mail e aí você vai receber algumas coisas. Quem fez essa inscrição, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz porque foram várias pessoas e espero que tenham recebido da gratidão. Então vamos começar falando do nosso tema, que é o Eneagrama. Há 5, 6 anos atrás, eu descobri o Eneagrama. E eu descobri isso de uma forma muito bacana, porque foi quando eu estava com 28 anos. Eu fui fazer uma vivência sobre os setênios. Também depois a gente vai fazer uma live sobre isso. Que são que é o que acontece com a gente de 7 em 7 anos. E eu estava com 28 anos e estava uma fase muito difícil. Eu estava me sentindo muito perdida, muito sem saber o que fazer. E nessa vivência alguém comentou comigo sobre o Eneagrama. Que o Eneagrama ele ia me ajudar a entender melhor o meu tipo de ego. E na época, gente, mesmo já trabalhando com terapia holística, eu não entendia muito bem o que era ego. Quando a pessoa falava de ego comigo, eu imaginava que era uma coisa ruim. E o ego não é uma coisa ruim. A gente não tá aqui, pelo menos não no meu trabalho, tá, gente? Eu não tô aqui com a intenção de destruir ego de ninguém. O ego, na verdade, é uma parte nossa. Um comportamento que algumas pessoas chamam de sombra, em desequilíbrio, que precisa, na verdade, de autoobservação, de presença e de práticas para que a gente se realinhe, se equilibre. Então, o Eneagrama, para mim, foi fundamental nesse pensamento, nesse pensamento de ego como personalidade, e não como algo que eu tenha que eliminar da minha vida. Eu brinco muito com os meus clientes que não há nada de errado com ninguém, não há nada a ser consertado em ninguém, até porque não há ninguém para consertar algo no outro. O que a gente tem, na verdade, são desequilíbrios, que vem lá da infância. E o Eneagrama, para mim, ele faz todo sentido com tudo que eu sinto, com tudo que eu sempre vivenciei. O Eneagrama, então, ele veio para falar um pouco das personalidades. E aí eu fui fazer um curso de Eneagrama, depois eu fiz mais outros, eu fui estudar sobre e entendi que o que eu acredito está ali dentro. E foi muito vindo de uma leitura que eu fiz do Prembaba, que é um livro que chama Transformando o Sofrimento em Alegria. Não sei se alguém que está aqui já leu, mas é um livro que vale muito, muito a pena ser lido. Ele fala dos egos, ele fala um pouco dos vícios, e ele fala de uma forma muito simples e amorosa. Esse livro chegou até mim e eu fui ler, e tem uma parte desse livro que o Prembaba fala o seguinte, que o nosso ego, esse nosso comportamento desequilibrado, ele vem lá da infância.
no momento em que eu percebo que o olhar dos meus pais, ele não é totalmente incondicional. Em algum momento você percebe lá no olhar da mamãe, do papai, de quem você tem como cuidador, que ele não olha só para você, né? A mãe também olha para o pai, olha para os outros filhos. E naquele momento onde você percebe que você não tem um amor exclusivo, você simplesmente desenvolve um comportamento dentro de você, do qual você se pergunta assim: como eu posso fazer para que essas pessoas só olhem para mim? Então, quando eu li isso, para mim fez todo o sentido do mundo. Que sentido? De que a gente desenvolve esse ego para sobreviver. Sobreviver é aquilo que a gente não entende, né? Porque quando a gente é criança, a gente realmente busca esse amor exclusivo, porque é isso que a gente entende, a gente quer sobreviver. Então a gente desenvolve um comportamento, desenvolve uma personalidade. Dentro do meu estudo é o que a gente chama de ego, né? Essa personalidade de sobrevivência. Então, todos os meus trabalhos são baseados no Enneagrama. Quando você vem fazer o processo comigo, o processo Lumière, é um processo que na primeira eu já faço o mapa do ego. Porque isso mostra qual é o comportamento da pessoa com ela, com a vida. E é bacana quando a gente entende isso, porque a gente pode fazer uma prática que é fundamental. Além da presença, a gente se observar, né? A gente está o tempo todo em alerta com a gente mesmo. O Enneagrama, ele tem uma frase que é ótima, que o Enneagrama ele serve para que a gente descubra onde a nossa personalidade puxa o nosso tapete. Então a gente desenvolveu isso lá enquanto criança. Nessa busca do amor exclusivo, a gente desenvolve uma personalidade. E que anos depois eu vim descobrir que esse estudo é o estudo do Enneagrama. E que pra mim é a menina dos meus olhos, assim. Tudo que eu faço está baseado no Enneagrama. Os meus cursos são de Enneagrama. Porque eu entendo de todas as ferramentas que eu já estudei. Não sei se eu já comentei com vocês, né? Eu comecei na terapia holística com 17 anos. Eu sou muito grata a tudo que eu estudei, porque tudo isso me trouxe até aqui. Mas o que para mim faz todo sentido nessa questão de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é o Enneagrama. Então, vou falar um pouquinho, assim, de onde veio, né? Não, a gente não tem algo exato para falar, olha, nasceu tal ano com tal pessoa. Pra você ter ideia, o símbolo do Enneagrama, que eu até coloquei no feed, é um círculo, um triângulo e não é hexágono, não. Eu vou lembrar o nome, tá? Da terceira imagem que compõe, né? Que a gente chama de Lei dos 7. Dentro do Enneagrama. Essa imagem está datada de 2500 a.C. É a primeira imagem que foi encontrada do Enneagrama foi na Babilônia, 2500 a.C. E aí a gente teve várias pessoas que estudaram, mas eu vou falar de duas pessoas, que é o Gurdjieff, tá? E o Cláudio Narando, que ainda está vivo, que ainda faz trabalho com o Enneagrama. Se eu não me engano, o Cláudio é chileno. Ele faz vários trabalhos aqui no Brasil, várias imersões de Enneagrama. O Gurdjieff, ele quis estudar o Enneagrama porque ele encontrou ali uma forma de dar realização, propósito e despertar felicidade nos seus discípulos. Tem uma frase que fala que a maior felicidade do mundo é encontrar a sua infelicidade. Então o Gurdjieff, ele trabalhava muito em cima disso. Mas, se eu não me engano, foi o Cláudio Narando que trouxe para o Enneagrama essa visão mais profunda das personalidades, do ego de cada um. Porque ele é psicólogo, psiquiatra, ele é várias coisas. E aí ele começou a trabalhar e a observar traços nas pessoas, traços que são muito parecidos. Então o Enneagrama, ele traz pra gente 9 tipos de ego, 9 tipos de personalidades que a gente despertou lá enquanto criança, como eu disse, nessa busca do amor, né, exclusivo. E aí, quando você começa a entender um pouco mais da personalidade, você começa a entender que existe a essência, que é aquilo que nós somos em espírito, em inteireza, e existe a personalidade, que é aquilo que nos ajuda a sobreviver. Por isso que eu falo que não há nada ruim, sabe? Que não há nada em você que precisa ser consertado ou jogado fora. Mas há algo na gente que precisa de observação e cuidado. Isso vem muito da nossa personalidade. Quer dizer que a personalidade é algo ruim? Não, mas é algo que a gente pode equilibrar. E o que eu acho mais bacana do Enneagrama é que ele é muito parecido com os 7 pecados capitais, que a igreja traz isso muito fortemente, mas não só o cristianismo, tá, gente? Em todas as religiões há os vícios, as paixões. Por que chama de paixão? Porque paixão é aquilo que nos cega.
Eu brinco muito com os meus amigos que paixão é uma coisa muito perigosa, porque a paixão ela te tira do rumo, do prumo, né? Então aqui as personalidades também são vistas como paixões e paixões muito fortes, né? Paixões em desequilíbrio. Então eu vou falar um pouquinho dessas 9 paixões que a gente traz, né? E quem quiser saber mais tá lá no feed e no final eu falo um pouco dos cursos, tá? Então vamos lá. Dentro do Enneagrama, a gente separa em 3 grupos de 3 personalidades. O primeiro grupo é o grupo do instinto, que são aquelas pessoas que precisam trabalhar muito seu corpo, não enquanto estética, tá, gente? Eu tô falando corpo enquanto sentir o corpo, sentir o movimento. São pessoas que têm muita dificuldade de entrar em contato com o que sentem aqui. E o corpo, gente, é a pura presença. O corpo não, vou sentir meu corpo amanhã, vou sentir meu corpo de ontem. Não, o corpo é agora, tá? Então são pessoas que precisam vir muito pro agora. Então elas precisam entrar em conexão com esse corpo, com essa presença. Então nós temos, né, as paixões da ira, que aqui a ira, eu vou explicar o que é. Nós temos a preguiça e nós temos a luxúria. E eu vou trazer para vocês o significado que a gente trabalha, porque a gente aqui tem vários significados, né? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Quando eu falo de luxúria, eu não tô falando de sexo, só disso. Quando eu falo de luxúria, eu tô falando daquelas pessoas que elas estão muito em busca de manter o controle, o poder. Elas não vão aceitar ser machucadas, elas não vão aceitar mais ser controladas. Então elas buscam o controle em tudo. Então quando eu falo de luxúria, eu tô falando da busca pelo controle e pelo poder. Que poder que é esse? Hoje em dia, nós temos 3 poderes nesse mundo. O primeiro poder, sim, é o poder sexual, né? Tanto que a primeira profissão, né, no mundo que a gente conhece é a prostituição. Então, o sexo é uma forma de poder. Assim também como a segunda, que é o dinheiro. O dinheiro é uma grande forma de poder, tanto que todos nós trabalhamos, não é só para sobreviver, não é, porque o poder também nos dá liberdade de escolha, liberdade de poder ir e vir, né, sem ter preocupação. E o terceiro é hoje o autoconhecimento. Se você se perceber nesse momento, você vai ver o quanto que quem se conhece tem tudo. Então são esses 3 poderes, né? E quando a gente fala de luxúria, são essas pessoas que estão procurando, né, controlar, dominar, porque já foram muito dominadas. Elas não aceitam mais passar pelo que elas passaram lá na infância. Então a luxúria. Depois a gente tem a preguiça. Preguiça é deitar no sofá, ficar de pijama o final de semana assistindo Netflix? Não, gente, isso é merecimento, né? Passar o final de semana de pijama não é preguiça. A preguiça que eu falo aqui é essa preguiça de entrar em contato consigo. Uma pessoa que ela tem essa personalidade da preguiça, normalmente ela trabalha muito. Ela tá sempre muito ocupada com os outros. Ela tá tão ocupada com os outros que ela não se ocupa dela mesma. Sabe, tudo que é dela fica para depois. É como se ela não tivesse necessidade nenhuma para ser atendida. Então ela vive atendendo o outro. E para fazer isso, ela passa por cima de si mesma. E depois a gente tem a ira, né? O perfeccionismo. Quem que é o irado? O irado é aquele que procura pela perfeição. Lá quando criança, era aquela criança que não podia errar, sabe? Se você tem muito medo de errar, presta muita atenção nisso, né? Às vezes os comandos que você teve lá enquanto criança era que errar era muito perigoso, de que se errar não tem outra chance, né? Então, todo perfeccionista, ele é um grande procrastinador. Não porque ele quer, porque aquilo não vai ficar perfeito. Então ele tem uma grande dificuldade de entregar as coisas, de dar início, meio e fim. Tá? Então essa tríade é a tríade do instinto. São aquelas pessoas que vão precisar desenvolver muito contato com o agora, com a presença, com o seu próprio corpo, né? Para elas identificarem o que elas estão sentindo, quais são as suas necessidades. E aí elas não vão querer dominar nada nem ninguém, porque elas vão precisar cuidar de si, assim como não vão poder ficar atendendo o tempo todo a demanda do outro, né? Porque ela vai precisar olhar para as próprias necessidades, né? E vai entender que antes feito do que perfeito. Então essa é a primeira tríade. A segunda tríade que a gente traz é a tríade dos emocionais. Quer dizer que são aquelas pessoas emotivas? Não. Quer dizer que são aquelas pessoas que vão precisar trabalhar esse equilíbrio emocional. Então a gente tem o orgulho, a vaidade e
a inveja. Então vamos falar um pouquinho desses 3. Quando eu falo do orgulho, eu tô falando daquela pessoa, quando criança, ela entendeu que para ter o amor exclusivo que ela procurava, ela ia ter que agradar todo mundo. Então ela vive agradando o outro para se sentir amada. Quem é que não é assim? A maioria das mulheres que eu atendo tem muito do orgulho. Porque a nossa criação também social é essa, né? A mulher agradando. A mulher tendo esse lugar de salvadora da família, salvadora dos filhos, dos amigos, da protetora, daquela que acolhe. Então a gente tem muito disso. Essa é o orgulho. A gente tem também o 3, que é o vaidoso. Quem é o vaidoso? É aquela pessoa que ela vai se adaptar ao mundo para que ela tenha sucesso. Que ele quer ter sucesso a todo custo. Ele vai fazer de tudo, até mesmo se adaptar a qualquer situação e circunstância. Eu brinco muito que um 3 ele é assim. Sabe aquela propaganda? Eu não sei se ainda passa, porque aqui em casa não tem mais televisão há anos que a gente não assiste. Eu lembro que tinha uma propaganda de uma manteiga, margarina, que pai, a mãe, 2 filhos e um cachorro, numa manhã muito bonita. E aí eles estão ali tomando café juntos e passa manteiga no pão, né? Aí você vê uma cena muito perfeita, um sol perfeito entrando pela janela, o cachorro brincando com a bolinha, os filhos felizes. Se o 3 sentir que é aquilo ali, que é realmente o sucesso da vida, ele vai ter. Nem que para isso ele passe por cima das próprias emoções, para ter aquilo que ele acha que é sucesso, tá? A palavra da vaidade é sucesso. Sucesso é adaptabilidade. E depois a gente tem a inveja. Quem é o invejoso? Inveja, gente, não é ficar querendo coisa dos outros, não, tá? Uma pessoa que ela tem a inveja é aquela pessoa que ela se compara o tempo todo. E na maioria das vezes se compara para menor, né? Se acha menor do que todas as pessoas. Quando olha pro copo, metade do copo, sempre vê ele meio vazio. É aquela pessoa que se sente vítima, muito vítima das circunstâncias, de tudo que sente. São muito dramáticas. Porque lá, enquanto criança, elas entenderam que se elas sofressem muito, né, os pais iam olhar mais para elas. Isso é um comportamento infantil. Então ela traz isso lá da infância, né? Então a personalidade dela se torna essa personalidade que se compara, que não se sente tão grande, tão bonita, tão bem quanto as outras pessoas. Então essa é a nossa segunda tríade, que eu chamo de tríade emocional. E por último, nós temos a tríade mental, que é composta pela avareza, pelo medo e pela gula. Então vamos lá. Quer dizer que essas pessoas são as mais inteligentes? Não. Quer dizer que essas pessoas têm uma cabeça que não para, né? O tempo inteiro a cabeça tá ali funcionando. Então vamos lá. Primeira coisa, avareza. Avareza é o tio Patinhas? Aquela pessoa que tem problema em emprestar dinheiro? Não. O avarento é aquela pessoa que eu chamo de caramujo. Quando você toca nela, ela se esconde. Tá? É uma pessoa que quando criança ela não confiou, ela não se sentiu segura naquele meio familiar, então ela deu um jeito, ela deu uma forma de se esconder. Então as pessoas que têm essa personalidade da avareza, elas guardam tudo na cabeça. Normalmente são pessoas que acumulam objetos, acumulam coisas, porque elas não confiam no mundo, não confiam nas pessoas, então elas vão guardar, tá? As coisas. São pessoas que se sentem muito frágeis, que nunca estão no meio de muita gente porque se sente muito esgotado com várias pessoas perto, não trocam muito, se sentem muito incompetentes com o que fazem. São pessoas que precisam trabalhar muito essa segurança interna de que elas são competentes e que elas podem se mostrar para o mundo. Depois a gente tem o medo, né? Quem é o medo aqui? O medo são aquelas pessoas que têm muito problema com a autoridade, problema no sentido assim, elas obedecem muito à autoridade, porque elas têm muito medo de ser humilhadas, elas têm muito medo de ser castigadas. Eu acho muito bacana porque a maioria dos meus clientes, que são 6, trabalham com autoridades ou são de algum tipo de autoridade, sabe? São oficiais de justiça, são advogados, porque estão nessa linha, sabe? De cumprir aquilo que é certo. São pessoas, assim, extremamente observadoras, buscam muito pela segurança, então às vezes eles passam muito do limite. Por essa busca de segurança, acabam ficando inseguros, tá? E por último, a gente tem a gula. Quem é o guloso? O guloso é aquela pessoa que come o tempo todo? Não.
Pode até que seja, que a gula dele seja um pouquinho lá na comida, mas é uma gula de vida. São pessoas extremamente eufóricas, que querem fazer tudo, que quanto mais melhor. São pessoas muito alegres, muito divertidas, mas muito superficiais também. Dificilmente elas criam intimidade, dificilmente elas abrem a porta para que o outro entre. Quando crianças, eles entenderam que se eles fossem a gracinha do papai, o palhacinho da casa, eles não seriam incomodados naquilo que eles trazem de mais profundo, que é a sua vulnerabilidade. Então eles escondem essa vulnerabilidade para se adaptarem ao mundo mesmo. Então essa gula pode vir de várias formas. Pode ser gula de conhecimento, pode ser essa gula que eu falo, gente, essa compulsão com a vida. Tá? Querem viver demais, querem muita vida. Sabe aquelas pessoas que vão na festa, são a última a ir embora, ainda tá rindo, pulando? Eu chamo de inimigos do fim. Na maioria das vezes eles são os gulosos, assim. São pessoas extremamente amáveis. As pessoas amam os gulosos, porque eles são divertidos. Mas eles são divertidos para não mostrarem, né, essa fraqueza, essa vulnerabilidade que eles carregam. Então, eu sei que eu tô falando muito por cima, mas às vezes já dá para identificar algumas coisas. O estudo do Eneagrama é baseado, então, nessas 9 personalidades, que aqui eu dividi em tríades, né? A tríade do instinto, a tríade emocional e a tríade do raciocínio, do mental. Eu trouxe isso para vocês porque para mim isso é muito incrível. E quando eu descobri o Eneagrama, minha vida mudou, né? E hoje eu faço um estudo profundo do Eneagrama e das personalidades, né? Tanto que eu tenho um trabalho em cima disso, e eu acho isso muito interessante de ser partilhado. Então, eu vou ler para vocês a frase de cada um, né? Para cada tipo há uma frase assim que mostra um pouquinho como que a gente trabalha, como que a gente vive e como que a gente pensa, assim. E o que veio muito lá na infância, tá? Muita coisa aqui começa lá na infância. Então é culpa da minha mãe e do meu pai? Não, porque eles também já foram crianças. E enquanto crianças, né, também passaram por várias coisas, né, e trazem aí cada um a sua personalidade. A pessoa que é da ira, ela escutou, assim, muito quando criança, que errar não era bom. Assim como quem era da luxúria, escutou que ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Quem era da preguiça entendeu que impor-se não é bom. Essa é a tríade lá do instinto. Quem é da tríade das emoções, lá o tipo do orgulho, entendeu lá, né, a mensagem do inconsciente era que ter necessidades próprias, pensar em si mesmo não era bom. Assim como da vaidade, que ter sentimentos e identidade própria também não era bom. Assim como da inveja, a mensagem é estar bem ou feliz demais não é bom. Olha que interessante isso, né? A mensagem lá do inconsciente. Para a tríade do raciocínio, para a tríade mental, a avareza escutou que estar à vontade no mundo não é bom. Assim como o medo escutou que confiar em si mesmo não é bom. Por isso que ele busca tanta segurança fora. E para a gula, ele escutou que depender dos outros para alguma coisa não é bom. Por isso que ele desenvolve essa compulsão. E dentro do Eneagrama, a gente estuda que nós somos movidos, a nossa personalidade é movida pelo medo e pelo desejo, tá? Então eu vou deixar aqui qual que é o medo fundamental de cada um. O medo fundamental da luxúria é o medo de ser machucado e controlado pelos outros. Assim como o medo da preguiça é o medo de perder o vínculo com os outros e de se sentir fragmentado. Tem gente que se sente despedaçado, morre de medo de se sentir pedacinho. E assim como da ira, é o medo de ser mau, corrupto, falho. O medo do orgulhoso é de não merecer ser amado. Do vaidoso é de ser desprezível e não valer nada. O medo do invejoso é o medo de não ter importância para aqueles que ele ama. O medo da avareza é o medo de ser inútil, incapaz e incompetente. Assim como do medo, é o medo de não poder contar com apoio e orientação das pessoas. E o medo do guloso é o medo de sofrer privação. Então eu queria partilhar isso com vocês, porque eu entendo que todo movimento de transformação de percepção, de crescimento, de evolução, né, nessa matéria aqui, nessa casinha que a gente chama de terra, começa para a gente entender quem a gente é, tanto em essência quanto em personalidade,
né? E esse é o trabalho que eu faço, ajudar as pessoas, não consertá-las. Como eu disse, não existe ninguém que precisa ser consertado, porque não existe também ninguém que possa consertar ninguém, sabe? Isso tem que ficar muito claro. A gente precisa aprender quem a gente é, e isso é muito interessante. Eu quero saber se alguém tem dúvidas, né, sobre tudo que eu disse aqui. Eu sei que eu disse muito superficialmente, mas eu espero ter ajudado de alguma forma, porque não tem como falar com mais profundidade em 30 minutos. A Anícia perguntou se é possível encontrar o equilíbrio entre as três. É sim, nós somos seres equilibrados. Nós nascemos equilibrados, tá? Quando a gente era criança, se alguém tem filho pequeno, é só observar como eles são espontâneos, naturais. Se quer chorar, chora. Se quer sorrir, sorri. Se tá com fome, fala que tá com fome. Se tá com sono, vai dormir. Nós somos assim. Nós somos naturais e espontâneos. Mas lá, enquanto criança, a gente desenvolveu essa personalidade para sobreviver. Sobreviver o quê? A esse entendimento que a gente não tinha, né? Do amor. Tudo isso que a gente faz é uma busca pelo amor. Amores, então eu vou falar algumas coisinhas, tá? O curso que eu dou de Enneagrama, como eu disse, são 3 etapas. Por quê? É muita informação, né? É um trabalho, é um processo. Eu falo que Enneagrama é pro resto da vida. A gente nunca tá pronto. A gente nunca sabe de tudo, né? Eu estudo Enneagrama há 5, 6 anos e não sei de tudo. Eu tô aprendendo e como aprendiz eu tô partilhando. Então, em junho vai ter um curso em BH da primeira etapa, porque a segunda etapa eu vou dar agora em abril. Maio eu não vou ter data para curso, mas junho eu vou estar dando o primeiro passo, que é a primeira etapa do Enneagrama aqui em Belo Horizonte. Então vocês fiquem de olho. Se alguém aqui não for de BH, mas tem interesse de levar para sua cidade, a partir de agosto eu vou estar fazendo em outros lugares. Eu vou fazer São Paulo, vou fazer acho que Aracaju, São Paulo, Aracaju, Vitória. Tô querendo fazer em Vitória. E aí, se você tiver, né, interesse, tiver mais gente que topa, é só me mandar aqui no direct que eu vou com o maior prazer do mundo. Tá bom? No mais, amores, a partilha de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma contribua aí com a caminhada de vocês, para entender um pouquinho mais sobre a personalidade. E é isso.